Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre nossas vidas neste dia, amém? Hoje, quinta-feira, 3 de junho, nós estamos dando continuidade a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, o estudo de número 10, e hoje traz o tema O Sacerdote da Nova Aliança. E antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, te damos graças, Senhor Deus, por todas as bênçãos concedidas sobre nossas vidas. Obrigada, meu Senhor, pelo despertar com vida e com saúde. Obrigada, Senhor Deus, pela misericórdia concedida sobre cada um de nós. E neste momento, Senhor Deus, agradecemos por estarmos estudando a Sua palavra. Pedimos em nome de Jesus que Seu Santo Espírito nos dê forças, Senhor Deus, sabedoria vindas de Ti, para que possamos entender tudo aquilo que iremos estudar. Em nome de Jesus, pedimos que venhamos ter neste dia um dia cheio de bênçãos, Senhor, e que tanto nós quanto nossos amigos e irmãos que nos acompanham através deste canal, que venhamos estar protegidos e guardados por Ti. Obrigada por tudo, Senhor Deus, dá-nos a Tua paz. É o que nós te pedimos, orando e agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. O sacerdote da nova aliança. Cristo, o sacerdote único e perfeito. Hebreus capítulo 7, dos versos 20 ao 22, nos diz assim: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Amém. O sacrifício de Jesus Cristo é eficaz para sempre. O livro de Hebreus enfatiza Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial e apresenta a exposição mais clara do Novo Testamento sobre a nova aliança. E isso não é coincidência. O ministério celestial de Cristo está intrinsecamente ligado às promessas da nova aliança. O serviço do santuário do Antigo Testamento era o meio pelo qual eram ensinadas as verdades da antiga aliança. A ênfase desse serviço eram os sacrifícios e a mediação. Os animais eram mortos e seu sangue era usado pelos sacerdotes para fazer a expiação. Todos esses eram símbolos da salvação encontrada em Jesus. Não havia salvação neles nem por meio deles. Esses símbolos eram figuras do verdadeiro sacrifício, do sacrifício real de Cristo. E quando nós lemos Hebreus, no capítulo 10, no verso 4, que nos diz assim: Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E então perguntamos, por que não havia salvação através da morte desses animais? Porque a morte de um animal não é suficiente para trazer salvação. Porque o livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele mesmo responde, a essa pergunta conforme nós lemos. É impossível que sangue de touros e de bodes removam pecados. Então, todos os sacrifícios e a mediação sacerdotal que os acompanhava se cumpriram em Cristo. Os sacrifícios e a mediação sacerdotal, a mediação levítica, a mediação do sacerdócio levítico eram figuras das coisas que se acham nos céus, conforme está escrito no capítulo 9, no verso 23. Jesus se tornou o sacrifício do qual provém o sangue da nova aliança. O sangue de Jesus confirmou a nova aliança, tornando antiga ou nula a aliança do Sinai e os seus sacrifícios. O verdadeiro sacrifício havia sido feito. Ele se cumpriu de uma vez por todas, conforme está no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 26, que diz assim:
Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Amém? Depois que Cristo morreu, não havia mais necessidade de que animais fossem mortos. Os serviços do santuário terrestre haviam cumprido sua função. Amém? Mateus 27:51 nos conta que o véu do santuário terrestre se rasgou quando Jesus morreu. Esse evento nos ajuda a compreender por que o santuário terrestre foi revogado. Vamos ler o que nos diz Mateus 27:51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Na morte de Cristo, o véu foi rasgado para mostrar que o serviço do santuário terrestre estava consumado. Ou seja, o ministério sacerdotal, que era realizado pelos levitas que ofereciam e mediavam os sacrifícios no santuário terrestre em favor do povo, e estava ligado aos sacrifícios de animais, se encerrou ali, na morte de Cristo. O sacrifício verdadeiro havia sido feito para sempre. Amém? Uma vez que os sacrifícios terminaram, o ministério sacerdotal não era mais necessário. Tudo havia se cumprido em Jesus, que ministra agora seu próprio sangue no santuário celestial, como nos diz Hebreus 8, de 1 a 5. O livro de Hebreus ele nos mostra que Cristo entrou no santuário celestial após derramar seu sangue e intercede por nós. Vamos ler o que nos diz Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? Esse é o fundamento da esperança e da promessa da nova aliança. Jesus morreu pelo nosso pecado, porque ele mesmo não tinha pecado. Participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se comprometeu com eles como seu redentor. Entregou-lhes a nova aliança, pela qual todos os que o recebem se tornam filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por essa aliança, pertencia-lhes toda a bênção que o céu podia conceder para esta vida e a futura. Esse ato de aliança seria confirmado com o sangue de Cristo, e a ministração da ceia conservaria diante de cada discípulo o infinito sacrifício feito por eles individualmente, como parte do grande todo da humanidade caída. O aspecto mais significativo desta aliança de paz é a abundante riqueza da misericórdia perdoadora expressa ao pecador se ele se arrepender e se desviar de seus pecados. O Espírito Santo descreve o Evangelho como salvação por meio da terna misericórdia de nosso Deus. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. O Senhor declara a respeito dos que se arrependem. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não se afasta da justiça ao mostrar misericórdia para com o pecador. Deus não pode desonrar sua lei tolerando que ela seja transgredida impunemente. Sob a nova aliança, perfeita obediência é a condição de vida. Se o pecador se arrepende e confessa seus pecados, achará perdão. Pelo sacrifício de Cristo em seu favor, é-lhe assegurado perdão. Amém? Cristo satisfaz as reivindicações da lei para cada pecador arrependido e crente. Amém. A nova aliança, irmãos, é uma revelação maior, mais completa e superior do plano da redenção. Participamos dela pela fé, que se expressa em obediência à lei escrita no nosso coração e na nossa mente. Amém? Chegamos ao final de mais um estudo da Palavra do Senhor. Gratas a Deus pela companhia de cada um de vocês que estudam conosco. Gratas a Deus porque Ele nos ajuda a cada dia a estarmos aqui firmes nesse propósito. Que Ele venha derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de nós. Amém? Pedimos àqueles que puderem que fechem seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, pela noite de sono, pelo despertar com vida com saúde. Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigada pela companhia de nossos irmãos e nossos amigos, Senhor, que a cada dia estão conosco estudando a Tua Palavra. Que o Senhor venha nos ajudar a permanecermos firmes nesse propósito, Senhor. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, dá-nos um dia na Tua companhia, na Tua presença. São bênçãos que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.